queridos. Aqui é a professora Letícia Castro, de Direitos Humanos, aqui da Loja de Concurseiro. E hoje a gente vai para mais um vídeo do projeto 120 em 30, questões de todas as disciplinas para o seu concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí. Então aqui hoje eu trouxe sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Aqui as informações mais gerais que você precisa levar para a sua prova e em seguida eu vou falar de um artigo muito importante sobre esse documento. Ele foi elaborado em 1966, tanto é que existe a denominação Pactos de 1966, porque esses pactos, o PIDCP, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, são pactos que vieram trazendo todos os direitos englobados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de forma que seja de fato vinculante aos Estados. A gente sabe que a Declaração Universal ela não tem força vinculante, formalmente falando, por ser uma resolução. Então, por ser uma resolução da ONU, ela tem um caráter de recomendação. Então, esses pactos vieram justamente para ampliar, para trazer de forma mais detalhada a declaração e também para trazer força vinculante a esses direitos. No entanto, não vieram todos os direitos num único documento, num único pacto, foi dividido em dois: o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, por isso, são denominados Pactos de 1966. Em 1991, o Brasil aprovou esse pacto no Congresso através do Decreto 226/91. E em 1992 foi o depósito do PIDCP na ONU e no mesmo ano a promulgação através do Decreto 592 de 1992. Então essa aqui é a linha temporal que você deve levar para a sua prova. E aí eu trouxe um artigo muito importante, que é o artigo que fala sobre o direito à vida. E geralmente quando é cobrado esse documento aqui, se cai muito mesmo sobre o artigo do direito à vida, porque aqui fala da pena de morte. E muitas vezes algumas pessoas pensam que documentos de direitos humanos tendem a abolir a pena de morte. Não necessariamente. O pacto ele não veio abolindo a pena de morte, ele restringiu essa possibilidade. Mas temos dois protocolos adicionais a esse pacto, e um deles fala sobre a abolição da pena de morte. Mas como eu falei, o pacto ele é adicional, o pacto ele é facultativo. A gente vai ver isso agora. Artigo 6º, direito à vida. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. Aqui temos o direito à vida, tá? Com um conceito assim amplo. Ninguém deve ser arbitrariamente privado de sua vida. Aqui ele não fala desde quando é protegido esse direito. Não fala se é desde o nascimento, não fala se é desde a concepção. Então, se vier trazendo isso na sua prova, vai estar errado, porque não está aqui expressamente trazendo essa abordagem, essa concepção, tá? Então, é basicamente isso. Nós temos o direito à vida e não podemos ser privados dele arbitrariamente. E aí que se começa agora a falar sobre a pena de morte. Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, ou seja, ele não traz aqui a obrigação de que os países venham abolir com a adesão ao pacto essa pena, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves. Então ele restringiu. Não é qualquer crime que pode ser imposta a pena de morte. É somente aqueles crimes considerados mais graves pela legislação, em conformidade com a legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não esteja em conflito com as disposições do presente pacto, nem com a Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio. Poder-se-á aplicar essa pena apenas em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente. Então, não foi abolido. Quando a privação da vida constituir crime de genocídio, entende-se que nenhuma disposição do presente artigo autorizará qualquer Estado-parte do presente pacto a eximir-se
de modo algum, do cumprimento de qualquer das obrigações que tenham assumido em virtude das disposições da Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio. Aí segue. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderá ser concedida em todos os casos. Claro, pessoal, a pena de morte ela é sempre nos últimos casos, em casos muito mais graves. Então, se pudermos evitar que essa pena de morte, nós vamos evitar. Então, se você puder conceder o indulto, se você puder conceder a comutação da pena, a mudança dessa pena por uma pena, por exemplo, de prisão perpétua, a gente vai mudar os direitos humanos, no caso. Então, se puder evitar, evita. Mas não vamos abolir, porque aí vai estar ferindo também a soberania dos estados. E a anistia ou indulto, a comutação, pode ser concedida em todos os casos. Se a prova vier falando que só pode ser concedida em determinados casos e ele vai colocar lá, tá errado. É em todos os casos. A pena de morte, olha só, isso aqui é muito interessante. A pena de morte não deverá ser imposta. Temos um verbo. Em casos de crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos. Nem aplicada. Outro verbo. A mulheres em estado de gravidez. Por que eu falei isso? Se temos dois verbos, são duas coisas diferentes. Aqui ele fala que não deve impor a pena de morte para menores de 18 anos. Quando você fala em imposição da pena, não se pode sentenciar essa pessoa à pena de morte. Então, não se pode sentenciar o menor de 18 anos à pena de morte. E a mulher grávida? Aí tem uma vírgula aqui e ele continua e muda o verbo. Não pode ser aplicada a pena de morte a mulheres em estado de gravidez. O que isso quer dizer? Que pode ser imposta, mas não pode ser aplicada. Você pode sentenciar a mulher grávida à pena de morte. O que você não pode fazer é aplicar essa pena. Você não pode executar a pena de morte enquanto o estado de gravidez estiver ali. Quando ela der à luz, quando ela tiver o seu neném, cessou o estado de gravidez, aí poderá ser aplicada. Pessoal, isso aqui eu falo para os meus alunos porque se eu estivesse elaborando a prova, eu cobraria exatamente isso. São coisas diferentes que as pessoas tratam como se fossem iguais. As pessoas tratam como se a pena de morte não pudesse ser imposta nem para o menor de 18, nem para a mulher grávida, tá? Pode, só não pode executar. Por que não pode executar? Porque se você executar a pena de morte a uma mulher grávida, você vai estar punindo duas pessoas, e uma delas inocente, que é o bebê que está no útero, tá? Então, é claro, é razoável ser proibida essa aplicação, essa execução, tá? Então, tem diferença sim. É difícil cair, mas se cair, você não vai errar, porque a gente já está falando aqui para você, tá? Então, é um ótimo bizu aqui para sua prova. Seguindo aqui no artigo 6º ainda, é um artigo bastante extenso. Não se poderá invocar disposição alguma do presente artigo para retardar ou impedir a abolição da pena de morte por um Estado parte do presente pacto. Como podemos verificar, falei para você, a pena de morte não foi abolida pelo pacto, mas foi restringida, podendo apenas ser aplicada em casos mais graves, em crimes mais graves. Além disso, o pacto anuiu a manutenção dessa pena para os países que já a tinham em seus respectivos ordenamentos jurídicos internos à época da assinatura do pacto. Não sendo possível que países que não a previssem em seus ordenamentos instituí-la após a assinatura. Se algum dos países que não prevêem a pena de morte hoje e eles aderem ao pacto, se eles não previam a pena de morte, não vão mais poder trazer para os seus ordenamentos jurídicos. Aqui, ele não está querendo que os estados extinguam, mas também não quer que a pena de morte. Então, se você não vai poder, os novos estados que não têm essa pena, não vão poder instituí-las em seus ordenamentos jurídicos, se elas já não instituem, tá? Então, somente os estados que já possuem a pena de morte, que vão poder continuar tendo essa pena de morte, para os casos, para os crimes mais graves. Se o Brasil, por exemplo, não tivesse nenhuma previsão de pena de morte, e nós temos
nós somos Estado membro do pacto, e aí resolvêssemos criar a pena de morte, não ia poder, porque nós estamos sendo submetidos a esse pacto aqui, tá? Então, que fique claro isso também na sua cabeça. Além disso, já falei para você sobre o protocolo facultativo, sobre o protocolo adicional ao pacto. Por ser, pessoal, um protocolo facultativo, os estados não são obrigados a assinarem ele, a se submeterem a ele. Já esse protocolo, ele vem para abolir a pena de morte, com o intuito de abolição, com uma exceção, que é justamente o que a gente aderiu. Também temos o segundo protocolo facultativo, adotado em 1989, que restringiu ainda mais a pena capital, sendo possível que os estados façam reserva no caso de adotarem a pena de morte, o que é o caso do Brasil. E aí, pessoal, estão gostando do nosso projeto 120 questões em 30 dias? Eu sou o professor Petrônio Castro, vim aqui tirar 30 segundos aqui só para divulgar para vocês 2 projetos maravilhosos que vão te ajudar a conquistar a vaga na Polícia Militar do Piauí. Quer passar no concurso da Polícia Militar do Piauí? Venha para a Tropa Imbatível. A Tropa Imbatível é aqui, é a loja do concurseiro, imbatível em concursos da PM. Em todo o Brasil, principalmente Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia, esses estados a gente arrebenta, pessoal. Tocantins também. Essa é a ideia. No concurso passado da PM do Piauí, nós arrebentamos, lotamos inclusive 2 vezes lá o auditório gigantesco do Atlantic City. Foi lindo, chega até me arrepio quando eu falo disso toda vez. É sério, pessoal, não estou brincando. E vamos de novo repetir a aprovação. Tá aqui a nossa equipe de professores, você já conhece a maioria deles. Eu vim aqui divulgar este produto, não sei se você já conhece. É a nossa missão final. Tá chegando a hora da prova, a reta final. Apenas R$ 89,00, pessoal. É rapidinho, eu já vou deixar você voltar aqui para sua dica do professor. Apenas R$ 89,00. 420 questões direcionadas. Inicia dia 12 de julho, mas tudo fica gravado. Se você comprar atrasado, você assiste todas. São 360 questões divididas pelos professores. Por exemplo, conhecimentos gerais, 30 questões. Conhecimentos regionais do Piauí, 30. Mas é aquelas 30, bem detalhadas, bem explicadinhas. E mais um simulado, diferente do simulado da turma, que vai acontecer dia 3/8. Ou seja, 360 com 60, 420 questões. E se você não tem o nosso curso completo, por apenas R$ 298, tá de brincadeira, né? Esse curso Tropa Imbatível, você não pode ficar de fora. Entra lá, lojadoconcurseiro.com.br, tá aqui nosso WhatsApp. Então agora continue aí com o nosso projeto 120 questões em 30 dias. Muito obrigado. Olha o que fala aqui, o artigo 2º desse protocolo. Não é admitida qualquer reserva ao presente protocolo, exceto a reserva formulada no momento da ratificação ou adesão que preveja a aplicação da pena de morte em tempo de guerra, em virtude de condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema cometida em tempos de guerra. O Estado que formular tal reserva transmitirá ao Secretário-Geral das Nações Unidas, no momento da ratificação ou adesão, as disposições pertinentes da respectiva legislação nacional aplicável em tempo de guerra. O Estado parte que haja formulado tal reserva notificará o Secretário-Geral das Nações Unidas de declaração e do fim do estado de guerra no seu território. Então aqui ele restringiu ainda mais. O corpo original do pacto, do PIDCP, ele vem trazendo que a pena de morte só poderá ser imposta para os crimes mais graves. Já o protocolo adicional, ele vem falando que ele restringiu ainda mais. Somente a aplicação só poderá ser possível em tempo de guerra, em virtude de condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema cometida em tempo de guerra. Então é exclusivamente em tempos de guerra, o crime tem que ser cometido ali, o crime tem que ter natureza militar de gravidade extrema. Então ele restringiu muito mais. E outra, essa reserva aqui, o Estado tem que fazer no ato da adesão.
O intuito do protocolo é abolir a pena de morte. Então, o Estado vai lá e quer assinar o protocolo. Se ele não fizer nenhuma ratificação, nenhuma reserva a esse documento, a esse protocolo, ele vai anuir que ele vai abolir a pena de morte. Reserva é dizer assim, eu vou cumprir isso aqui, exceto tal coisa. E foi o que o Brasil fez. Ele falou, ok, eu vou ratificar esse protocolo. Porém, com a reserva de que aqui no meu país nós temos a pena de morte em tempo de guerra, em virtude de condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema, cometida em tempo de guerra. Essa é a única exceção. Não pode o país chegar e falar assim, ok, eu vou ratificar, mas a minha reserva é que eu possa aplicar a pena de morte para os crimes hediondos. Não, é somente crimes em tempos de guerra, certo? Então, pessoal, na hora da prova, o examinador, o elaborador tem que deixar claro para você o que ele quer. Se ele quer o corpo original do pacto, e o corpo original ele não aboliu a pena de morte, ele só restringiu para os casos mais graves, ou se ele quer de você o protocolo facultativo, o segundo protocolo, que aí veio para abolir com a reserva de crimes cometidos em tempos de guerra, certo? Então tem que vir essa diferença aqui no comando da questão. E para fixar aqui, temos o nosso esquema sobre a pena de morte para o PIDCP. Temos o Pacto Internacional, aqui o corpo original, somente para crimes mais graves, em conformidade com a legislação vigente à época do crime cometido. E temos o segundo protocolo adicional, somente em tempos de guerra, condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema e já houver sido adotado no ordenamento jurídico do Estado. Então, somente se o país ele já houver essa pena de morte prevista no seu ordenamento jurídico, o que era o caso do Brasil. Então, ele só fez aderir ao protocolo colocando a reserva para os crimes cometidos em tempos de guerra. E aí, bora ver como é que isso vem cobrando em prova. Isso cai bastante também. Em atenção ao que dispõe o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seu segundo protocolo adicional, com vista à abolição da pena de morte. A pena de morte aqui, pessoal, viu como ele tem que falar? Ele colocou o pacto, mas também colocou o segundo protocolo. Então, ele quer o seu conhecimento sobre as duas coisas. Letra A. Proibido em qualquer hipótese, pois o direito à vida é inerente à pessoa humana, sendo vedada a formulação de reserva pelo Estado parte no ato de ratificação do tratado. Não é vedada a formulação de reserva. B. Proibido em qualquer hipótese, exceto mediante reserva formulada pelo Estado parte, no ato de ratificação do tratado relacionado à sua aplicação apenas em estado de guerra. Agora sim. Agora nós temos a questão certa. E é justamente o artigo 2º do segundo protocolo adicional ao pacto. Não é admitida qualquer reserva ao presente protocolo, exceto a reserva formulada no momento da ratificação ou adesão que preveja a aplicação da pena de morte em tempos de guerra, em virtude de condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema cometida em tempos de guerra. Então, essa é a única reserva admitida. E aí, as demais estão erradas. Ele fala que é proibido em qualquer hipótese, exceto mediante reserva formulada pelo Estado parte no ato de ratificação, relacionada à sua aplicação apenas a crimes mais graves, obedecidos os princípios da legalidade, anterioridade e jurisdicionalidade. Letra D. Permitida nos Estados partes em que a pena de morte não havia sido abolida à época da ratificação do tratado, mas reservada aos crimes mais graves, não, somente aos crimes cometidos durante a guerra. Permitido em casos mais graves, obedecer o devido processo legal, a fim de compatibilizar o direito individual à vida com o direito social à segurança pública. Somente a questão certa é a letra B. Próxima. Segunda questão. Com relação à pena de morte, o PIDCP dispõe que, aqui ele não falou sobre o protocolo,
Então, ele quer de você o que fala o corpo original do pacto. Letra A. Obriga a todos os estados que ainda a apliquem a tomarem medidas para sua abolição. Errado. Logo no artigo 6.2, ele fala aqui: nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos mais graves. Então, ele não traz essa obrigação, somente a restrição. B. Não deverá ser imposta em casos de crimes cometido por menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres em estado de gravidez. Agora sim. Artigo 6.5. A pena de morte não deverá ser imposta em casos de crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres em estados de gravidez. Perfeito, letra B. A C fala que é vedada a sua imposição a pessoas maiores de 60, não. E a pessoas portadoras de deficiência pública, não fala sobre isso aqui. Mais uma vez, ele só fala sobre não poder ser imposta a menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres grávidas. D. Pode ser adotada livremente. Não. Desde que devidamente aprovada, não pode ser adotada a pena de morte livremente. Somente para os crimes mais graves. É totalmente vedada a sua adoção. Não. Ficando os estados que ainda adotem obrigados a suspendê-la de imediato. Não. Nem é totalmente vedada a sua adoção e os estados, eles não têm que suspendê-la de imediato. Não traz essa previsão. É somente o segundo protocolo que vem trazendo essa previsão de abolição. Mas aí é um tratado, é um protocolo adicional, é facultativo. Somente nos casos de crimes mais graves mesmo. Pelo pacto, pelo corpo original dele. Tudo bem? Terceira questão. Assinale a alternativa correta em relação ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Letra A. Dispõe que qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou comutação da pena. A gente já falou sobre isso. Tá certo. Letra A, nossa questão. Artigo 6.4. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderá ser concedida em todos os casos. Perfeito. O que fala o restante? Reconhece o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive a alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida. Tá lindo, perfeito. Mas lembramos que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e não dos direitos econômicos, sociais e culturais. São direitos diferentes. Temos que lembrar quais são os direitos que traz aqui. E são direitos civis e políticos, direitos de liberdade. Aqui está falando de direitos sociais, direitos de segunda geração. Errado. Proíbe a pena de morte em qualquer hipótese para menores de 21 anos e para as mulheres grávidas. Errado. A proibição é para menores de 18 anos, segundo o artigo 6º.5. D. Estabelece que o ensino superior deve ser tornado acessível a todos, em plena igualdade, em função das capacidades de cada um, por todos os meios apropriados e, nomeadamente, pela instauração progressiva da educação gratuita. Reconhece expressamente o direito de todas as pessoas à segurança social, incluindo os seguros sociais. Estão errados por quê? Porque tanto a letra D quanto a letra E está falando sobre direitos sociais. E existe o pacto específico para esses direitos, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Estamos falando do PIDCP, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Tá? Tem que bater nessa tecla aqui para a gente não errar besteira. Quarta, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1976, letra A. Os países signatários desse pacto devem abolir gradativamente a pena de morte? Já falei isso aqui, não tem essa previsão no pacto. Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves. Aqui ele está falando, a pena de morte poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves.
Mas não está falando aqui de abolição gradativamente, não. B. A anistia poderá ser concedida nos casos determinados pela lei interna do Estado signatário. Nos casos determinados pela lei, não. Em todos os casos. Artigo 6.4. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderá ser concedida em todos os casos. C. A pena de morte não pode ser imposta a menores de 18 e maiores de 60. Não fala isso aqui. Somente ao menor de 18 anos e a mulheres em estado de gravidez. Nada fala sobre idosos aqui. A pena de morte não pode ser aplicada a mulheres em estado de gravidez. Aí sim. E ele usou o verbo correto. Não pode ser aplicada. Artigo 6.5. A pena de morte não deverá ser imposta em casos de crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos, nem aplicadas a mulheres em estado de gravidez. Perfeito. E letra E. O direito à vida é protegido desde o momento do nascimento. Ele fala sobre isso? Não fala. Artigo 6.1. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ele não fala desde o momento da concepção, desde o momento do nascimento. Não. Se ele não fala sobre isso, a questão está errada. Tá? Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. Então não vai cair aqui. Eu sei que a gente estuda para muitos concursos e outros documentos trazem essa previsão. Então a gente não pode confundir aqui as coisas. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula aqui, nossa palhinha sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Eu trouxe um artigo que eu acho que ele é fortíssimo para cair na sua prova de legislação especial, tá? Então, dê uma atenção especial para esse artigo e para o segundo protocolo adicional ao pacto, tá? Então, eu espero que você tenha gostado aqui da nossa aula e até o próximo encontro.